O mercado sempre foi volátil e cheio de surpresas. O cenário muda constantemente. Ele gosta de contrariar os mais famosos analistas e estudiosos da cadeia do café. Isso o deixa cada dia mais emocionante. Vejam os gráficos do fechamento dessa semana. Essa aqui é a tela de Nova York, 635 de alta, 377 por libra. Olha que bonitinho que ficou o gráfico, né? Acima do canal, o suporte 370 é uma área boa, provavelmente ele vai rasgar. A gente não sabe. É uma hipótese que é o dólar caindo um pouquinho em 5,34. Fez uma barrigada aqui embaixo e subiu. Ibovespa lá em cima, 145,200. E Londres está aqui trabalhando em cima da resistência, em cima do suporte, que é 4,200 por tonelada. Hoje subiu 2,5%. Agora olha aqui, interessante esse gráfico do spread. Primeiro, qual spread? Esse aqui, ó, 377 no dezembro, 358 no março. Nunca esse spread esteve tão largo assim recentemente, né? Esse gráfico aqui é o gráfico desse spread. Olha que interessante. Uma visão mais longa, só aqui ele esteve em torno de 20. Recentemente agora ele está lá no 20, né? O que significa? O março, Nova York, vale 2.000 pontos menos que o dezembro. Eu vou explicar o porquê. Esse outro de cima, esse outro gráfico de cima, ele é interessante a longo prazo. É a arbitragem contra Nova York, Londres contra Nova York, robusta contra Nova York. Ele está mais aberto dos últimos 15 anos. Isso aqui é menos 180, menos 190, né? Só lá em 2010 que teve tão menos 195. Isso quer dizer o quê? Que Londres está mais barato que Nova York, ou seja, o preço do Conilon está mais pressionado do que o do Arábica em Nova York. Eu vou explicar por que já já. A bolsa em Nova York, dias atrás, ela chegou a 420, hoje fechou a 378, com alta de 700 pontos. Se olharmos mais longe, no início de agosto, o mercado estava a 280, pulou para 420, subiu 140. Essa semana desceu até 350, caiu 70. Tecnicamente, uma correção de 50%. E os fundos entraram comprando, segurou no suporte de 350 e hoje voltou para os 378, que foi o fechamento. Acima da resistência, que era até então 370. Foi suporte durante um período e recentemente era uma resistência. Nos 2 últimos anos, próximo dos exercícios das opções e no início de entrega de cada vencimento, o mercado tem assustado todo mundo. O dezembro não será diferente e, pelo jeito, já começou cedo. Esse spread que nós estamos acompanhando, de 2.000 pontos invertidos no dezembro contra março, está sinalizando ou está dizendo algumas coisas importantes. Isso, na minha visão, no meu jeito de ver o mercado. A primeira, os estoques certificados hoje nos Estados Unidos estão baixos, é uma quantidade pequena relativamente ao tamanho do mercado. Não dá tempo de aumentar a colheita dos centrais e aumentar esse estoque de certificados, não tem tempo suficiente até o vencimento de dezembro. Então, a necessidade de zerar o dezembro, de comprar ou rolar o vencimento de dezembro para o março e não achar a ponta vendedora, isso faz o dezembro ficar mais valorizado. E com isso, o risco muito alto de ter um squeeze daqui para frente. O que é o squeeze? Precisa comprar e não tem vendedor. Segundo, o mercado está olhando o início da safra da Colômbia, dos centrais e do Vietnã, e isso exerce uma pressão no vencimento março.
Por isso que o spread abriu tanto e não consegue fechar. Só chegou nesse nível de 2.000 pontos invertidos no início do ano passado, durante um período de entrega. Mas nós estamos tão longe do período de entrega do vencimento de dezembro, ele só começa 20 de novembro. Tem muito tempo até lá. Terceiro ponto. Ninguém sabe se vai até lá ou não, mas se o dezembro chegar nos 450 por libra, durante esses meses agora, outubro, novembro, não vai ser surpresa para ninguém. Tem analista falando até números acima. Não sei. Isso é possível? Possível é. Se vai lá, não faço a mínima ideia. Mas que é possível, lógico que é. Basta olhar o que o mercado fez agora, 15 dias atrás, ou durante o mês de agosto, quem diria. O que é importante nós todos observarmos e entendermos é que esse dezembro em Nova York, supervalorizado, não tem nada a ver com demanda física. Não é em função de uma demanda física por café que o dezembro está lá em cima, e sim por uma estrutura financeira do mercado mundial, ou seja, o mercado interno recebe demanda hoje, demanda forte, firme, volume, somente para embarque a partir de janeiro. E o dezembro, o janeiro, o embarque, já é contra o março. Então não adianta espernear achando que o mercado vai precificar a bica corrida contra dezembro, porque não vai. Pode até acontecer um ou outro, mas a liquidez do mercado está contra março. Em outras palavras, o mercado interno, ele não vai, infelizmente, ele não vai acompanhar o vencimento de dezembro. Normalmente isso ocorre no período de entrega, por isso que eu estou falando, está muito cedo e já está acontecendo. Então, vai acompanhar o vencimento de março e o mês de março vale 5% a menos que o dezembro. O que podemos fazer em relação a isso? Nada. Nós somos um grão de areia no oceano. Às vezes a gente vê comentários, por exemplo, as cooperativas não estão repassando os preços, não estão repassando as altas, as tradings não estão repassando. Quando sobe, bolsa não sobe o físico. Quando cai, cai muito. Isso é uma realidade. Não é sacanagem, não tem o que fazer, é assim que funciona. Não tem nada disso. O mercado é uma engrenagem. Esse é o detalhe. Talvez você está vendo só uma. Da corrente, você está vendo só um elo da corrente, que é a produção. Tá? Envolve demanda externa, envolve logística, envolve diferencial, envolve o câmbio, envolve linhas de crédito, envolve dinheiro e muitas outras coisas, até chegar no preço ao produtor. Então, se a liquidez existe, você quer vender e tem comprador, então ergue as mãos para o céu e agradece a Deus, porque essas empresas compradoras, elas contribuem para o bom andar da carruagem, digamos assim. É essa engrenagem que pagou 2.800 no ano passado. É essa engrenagem que pagou 2.400 no Arábica e 1.500 no Conilon 15 dias atrás. E é essa mesma engrenagem que caiu e que pode subir de novo a qualquer momento, e ninguém sabe a hora e nem o dia. Em Londres, o sincronismo é muito semelhante. O spread da bolsa em Londres também está invertido, mas menos que o Arábica. O janeiro em Londres vale apenas 0,5% a menos que o novembro. Então é bem diferente, está bem diferente do Arábica. Hoje Londres fechou em alta, fechou no preço de $4.200 por tonelada. Londres sofre a pressão hoje, atual, da safra do Vietnã que está chegando. Por isso que teve o susto lá do tufão, mas já passou. A safra está chegando, essa semana eles tiveram, né, esse furacão, esse tufão que passou pela Ásia, assustou, Londres subiu demais, ninguém sabia o que era, mas depois descobriu que era isso. Não pegou café, então esse susto já passou. O nosso mercado interno brasileiro, para o Conilon, aí sim tem uma diferença para o Arábica. Se a gente olhar o relatório do Secafé, esse ano exportamos 20 milhões já de Arábica e 2,5 de Conilon, ou seja, bem menos Conilon exportado em relação ao ano passado. As exportações de Conilon do Brasil equivalem a menos de 10% do total exportado, ou seja,
O Conilon brasileiro, ele depende sim do nosso consumo interno. E fica dependente das estratégias das grandes torrefadoras brasileiras e do mundo inteiro também. Por isso o preço do Conilon, ele abre e fecha muito em relação ao Arábica. Ou ele abre muito, ou ele fecha muito. Hoje, por exemplo, o Arábica está R$ 2.200. E o Conilon, em torno de 1.320, pouco mais, pouco menos. R$ 880 de diferença um do outro. Agora, raciocina comigo e escreve se você concorda ou não. Com a safra do Vietnã chegando, próximo de 30 milhões de sacas de robusta, e o produtor brasileiro segurando um pouco para vender para frente, não tem nada de errado, mas ele está segurando um pouco. Ano passado vendeu rápido, apanhou demais porque foi a 2.000. Esse ano ele está segurando. Então ele tem que ficar esperto, porque com as altas e fazer média, é isso que ele tem que fazer. Sonhar com os 2.000 é errado? Não é errado, mas pode ser que não chegue lá por esses motivos. Por hoje é isso. Estamos passando por uma frente fria aqui no sul de Minas, de 9 a 11 graus nos dias da florada. E a gente lê tanta coisa, recebe tanta coisa. Então, falando com engenheiros agrônomos renomados, da minha confiança, o frio, esse frio não é o problema para o pegamento. Precisa é chover. O café precisa de chuva. Porém, o frio abre portas para doenças no cafeeiro, que aí sim pode prejudicar. Então tem que ficar de olho nisso. Amanhã cedo eu vou fazer um comentário sobre o tema formação do preço do café. Quem sabe a gente consegue levar um pouco desse conhecimento para os produtores. Então fique atento que eu vou fazer esse comentário amanhã cedo, ok? Deus abençoe, bom fim de semana e que Deus nos proteja e nos livra de todo mal.